No oferecimento do PAF, e conforme nós anunciamos já no início da nossa programação, nós estamos recebendo aqui na manhã desta terça-feira o Robson e o Dr. Ian do Hospital Oasi, que vão conversar com a gente sobre o Hospital Escola, que nós temos aqui na cidade de Timbó, e muita gente não sabe. Muita gente não sabe do que acontece aí com relação ao Hospital Oasi, sendo utilizado como Hospital Escola. Muito bom dia, doutor Ian. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Odair. Alegria estar aqui hoje, poder participar desse momento aí com os ouvintes. Muito bem, Robson, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Odair. Bom dia aos ouvintes da Cultura. Satisfação estar aqui com vocês. Muito bem, como é que surgiu o Hospital Escola no Hospital Oasi? Deixa eu fazer um briefzinho antes, até para a gente deixar os ouvintes inteirados um pouco do contexto também, né? O Hospital Oasi, um hospital da comunidade há muitos anos, passou por a sua fase complicada há anos atrás, e na oportunidade o conselho diretor, as senhoras Dalzete, a própria prefeitura, né, tentaram achar uma solução para o hospital junto com os médicos, etc. E decidiram contratar então uma empresa que veio fazer a gestão do hospital. Da época para cá se planejou o hospital, se planejou ao longo do tempo as ações que seriam feitas para poder fazer com que o hospital crescesse e que crescesse principalmente de uma forma mais sólida, que pudesse atender a comunidade de uma forma mais completa, né? E ao longo desses anos algumas coisas foram acontecendo, né? O hospital passou por ampliação física, passou por ampliação tecnológica e também profissional, né? E para se manter com qualidade esse crescimento, se ele é baseado em programação e se faz uma estratégia para conseguir chegar, as chances do resultado acontecer de forma mais sólida são maiores. E foi basicamente o que aconteceu, né? O hospital pequeno, prestes a fechar, hoje vem se estruturando. É muito bonito ver a participação da comunidade junto do hospital. Hoje tem esse programa do IPTU, que ele não é uma forma não de custear o serviço, mas sim de ampliar. E essa ajuda da comunidade é muito importante. É bonito de ver as coisas acontecer e principalmente saber que o que se usa desse recurso para fazer é fruto de uma confiança de uma comunidade participativa. Então, para que essa estrutura se mantenha sólida e se devolva com qualidade o serviço de saúde à comunidade, tem também a questão da capacitação profissional dessa equipe, né? O hospital passou por talvez a sua fase mais difícil. O doutor Ian estava à frente de todas as UTIs implantadas no período da Covid. É difícil a gente voltar a falar nesse assunto, mas que foi realmente, eu imagino, a pior fase digamos, de atendimento, de complexidade do hospital, e que passamos justamente por conta de algumas programações, de algumas implantações que foram pensadas. E diante desse cenário, o hospital vem, através das capacitações e da vontade de fazer as coisas acontecerem de uma forma sólida, implantou na oportunidade um curso técnico de enfermagem, né? Então hoje o hospital forma técnicos de enfermagem, mas forma de uma forma diferente, como depois o doutor Ian vai falar das residências, porque envolve a história do hospital. Por isso que eu fiz questão de fazer um briefingzinho sobre a história do hospital, porque muitos profissionais às vezes chegam ali e imaginam que aquela estrutura sempre esteve ali, né? Que não tem envolvimento da comunidade, que não tem envolvimento da prefeitura, do estado, e é uma história bonita, volto a dizer, porque eu tenho satisfação de fazer parte dessa história, entrando ao longo do barco andando. Então hoje nós temos basicamente 200 alunos técnicos de enfermagem estudando. Já tivemos a primeira turma formada, temos profissionais dessa turma trabalhando com a gente hoje. Temos agora um grupo já estagiando no hospital, e o bacana é que eles têm uma parceria do Hospital Oasi com o SS, que é uma escola de ensino, né, de técnicos, e os professores são os nossos enfermeiros. São pessoas qualificadas de dentro da casa que transmitem toda essa história do hospital e a questão da humanização, porque hoje
depois da pandemia, muitos outros serviços de tipo de ampliações de UTI na região se criaram e precisou muitos bons profissionais acabar indo para dentro dessas UTIs. E é óbvio que as portas faltaram pessoas, né? E a gente está começando meio que do zero essa história, não só técnica como médica. Depois o doutor Ian fala um pouco mais sobre. Então, a escola técnica de enfermagem está sendo primordial no dia a dia para a gente, porque estamos trazendo pessoas com essa visão, com essa questão da humanização, e isso está sendo muito satisfatório. Depois da parte técnica, nós temos acadêmicos de medicina, que hoje a gente tem convênios com a FURB, com a Univale, com a Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, dentre outras instituições de ensino, que esses alunos precisam ter um lugar para fazer o seu período, porque afinal de contas a parte teórica já tiveram. Agora eles precisam ter um campo de estágio. E que bom que está sendo o Hospital Oasi, que tem uma supervisão médica muito boa, temos pessoas maravilhosas, uma delas está aqui do meu lado, o doutor Ian, que são ótimos médicos e eu falo muito dele porque ele tem muito essa questão da docência e é bonito de ver, né? Então nós temos esse estágio aí também. Depois nós temos a residência multiprofissional, que não é médica, mas são de funções importantes. Nós temos fisioterapia, nós temos nutrição, psicologia, temos a própria enfermagem participando da residência multi, e já estamos, em março do ano que vem, a gente já forma o primeiro R2, que são residentes do primeiro ano, residentes do segundo ano. Então nós já teremos formados esses profissionais aqui dentro do hospital. Se algum ficar, ótimo. Se não ficar, vão levar o legado do Hospital Oasi para outras instituições. Isso é tão importante, né? Levar a cultura de Timbó, a cultura da região de Timbó que a gente atende, e principalmente o trabalho que é feito aí dentro. Depois nós temos a residência multiprofissional, a residência de clínica médica, que formam aí, são também dois anos, são R1 e R2. A gente já formou 2 R2, esse ano tivemos a formatura de R2, e ano que vem teremos mais uma turma de R2. Então já vamos para o 3º ano formando médicos que vão trabalhar, se não no Hospital Oasi, mas em hospitais da região, na parte de internação, que são a clínica médica. E agora, iniciamos dia 1º, já está rodando a residência de cirurgia geral, que são R3, são 3 anos que esses profissionais vão ficar aí dentro. E nós temos a residência de cirurgia ortopédica. Então, nós temos hoje um legado. O hospital não é ainda um hospital escola, propriamente dito, ele está em processo disso. Hoje ele é um auxiliar de ensino, mas ele vem caminhando, e eu tenho certeza que com o conselho diretor que a gente tem, pessoas engajadas, determinadas, se dedicam ao dia a dia para auxiliar nas demandas do hospital. A própria OASET, que também não mede esforço para ajudar. A administração como toda, a prefeitura também, uma bela parceira, porque a residência precisa do serviço primário, além do secundário, que é o que a gente faz. Então está sendo uma experiência maravilhosa. As pessoas acabam identificando, quem usa o hospital identifica, porque são tudo por cores ali, né? Então vão ver que os únicos jalequinhos brancos são os estudantes que já são, a parte teórica já está pronta, eles estão simplesmente fazendo a prática, que são os técnicos. Depois nós temos os acadêmicos que já têm a sua formação feita, só precisam desse estágio para poder concluir. Nós temos também os residentes que são médicos formados com o CRM, e estão se especializando. Aí, nessa parte, o doutor Ian, que é o nosso coordenador da Coreme, pode falar melhor sobre o assunto. Muito bem, aproveitando o gancho já, uma explicação aí para o nosso ouvinte, doutor Ian. Quando a gente fala residência médica, explica esse termo, o que é uma residência médica? Então, a residência médica, na verdade, nada mais é do que o conhecido hoje por muitas áreas de uma pós-graduação. Então, há o processo de graduação no curso de medicina e você pode ou não optar, quando conclui o curso de medicina, em fazer uma especialização, que no caso da medicina, nós chamamos de residência médica, onde você tem um processo de treinamento sob supervisão. Ok? Então, tem uma equipe de preceptores de uma área específica que prestam uma assistência a esses médicos, onde esses médicos estão em processo de assistência, mas de ensino paralelo também.
ok? Então, essa é a ideia dos programas de residência médica. Residência médica. E o Robson falou aí que estamos com 200 pessoas em formação no curso técnico. Onde que essas pessoas têm as aulas? O curso técnico ele acontece dentro do auditório que temos no hospital. Lá mesmo? Né? Isso. O treinamento é lá no auditório do hospital. Tem um auditório mesmo. grande, então ali nesse auditório são prestadas aulas. O hospital também dispõe de material didático, manequins e tudo mais para treinar. Laboratórios, né? Tem os laboratórios para treinar essa equipe daí, né? Mas esses 200 que estão em formação não são em turmas separadas. Hoje tem aula no CETISA também. O CETISA no horário da noite. Aqui no centro da cidade. No centro da cidade são duas salas ali. O hospital está construindo agora nos fundos do hospital ali mais 2 auditórios, né? Pensando nessa ampliação de vagas, para ampliar realmente esse número de vagas. O CETISA está sendo um parceiro também. O doutor Ian é o coordenador desse processo. Tem mais médicos, então, aqui da nossa cidade. São médicos daqui mesmo, que são os professores dessas turmas. Exatamente. A ideia do programa de residência é você usar a estrutura básica que existe dentro de uma unidade médica ou uma unidade hospitalar, e dessa forma a equipe lá que faz o atendimento formar a equipe de preceptores dos residentes, né? Então a gente dentro desse processo a gente tem a equipe de preceptores formadas pelos médicos que já trabalham no Hospital Oasi, e por vezes a gente em algumas atividades convida médicos de fora, né, para complementar alguma área, né? Mas o interessante é que dentro dessa visão de processo de formação médica, que é o que está se fazendo no final das contas dentro do programa de residência médica, há paralelamente uma ampliação do hospital pela própria demanda de estrutura física, de estrutura tecnológica necessária no processo de formação e de ensino do residente, e esse hospital vai se qualificando cada vez mais. E, paralelamente, nós vamos tendo um interesse da vinda de novos profissionais para a cidade também. Então, especialidades que nós não dispunhamos aqui no passado, hoje elas existem aqui. Não digo que exclusivamente por causa do programa de residência médica, mas com o crescimento da estrutura do hospital, o hospital ficou interessante para essas especialidades que nós não tínhamos e agora temos. E esses profissionais, eles participam do processo de formação dos nossos residentes também. E é exatamente isso, eu ia comentar, lá no prédio em que eu resido tem um apartamento lá que tem 2 médicos que moram, né? São residentes, na verdade, estão fazendo a residência médica aqui em Timbó e residem lá. Então, eles vieram de fora, agora não estou lembrado qual é o estado que eles vieram, mas estão aqui em Timbó e tem essa atratividade, então, quando o nosso hospital começa a oferecer esse tipo de serviço, né? É um serviço que acaba prestando aí também para a comunidade médica que está em formação. E qual é, assim, o doutor já colocou, assim, uma vantagem que é essa atratividade, mas que outras vantagens, né, um programa desse, dentro de um hospital como o Hospital Oasi, traz para a instituição e para a comunidade? Há uma ampla gama de vantagens em você ter um programa de residência médica. Uma realmente é esse atrativo, né? Essa ampliação de estrutura física e tecnológica que é necessária, porque quando nós vamos credenciar um programa de residência médica, vem profissionais que fazem uma vistoria se o hospital está capacitado para poder fazer isso. Porque eu posso, por exemplo, em tese, solicitar um programa de residência médica e não ter os quesitos mínimos necessários para isso. Então, tem uma série de tópicos que nós temos que obedecer para poder mostrar que estamos prontos para esse processo de formação. Então, uma vantagem é essa, porque é exigido por parte do hospital ajustes que são melhorias para o hospital e para a assistência da comunidade, que no final das contas o hospital não perde a visão de ser um hospital assistencial. Então, é um hospital que está participando do processo de formação, sim, mas não deixa de assistir a comunidade. Então, essa melhora tecnológica de estrutura física que existe, estrutura humana que existe, beneficia a própria comunidade, né? Então, esse é um aspecto que fica bem evidente, né? Outra coisa que é importante também é que
a própria equipe médica que forma o quadro de preceptores tem que constantemente estar se aprimorando em termos tecnológicos, científicos, porque nós vamos ser cobrados como preceptores no processo de formação dos residentes. Eles vão começar a vir com dúvidas, com perguntas. Nós temos que trazer informações para o residente para fazer com que essas pessoas saiam melhores do que elas chegaram, né? Então, esse é o legal também do processo de residência médica, porque impulsiona o corpo de médicos do hospital a um nível de qualidade melhor. Qualidade em termos de conhecimento, qualidade em termos de assistência. Então, isso é algo que acontece quase que espontaneamente, porque há essa necessidade, né? Então, essa é uma vantagem também de termos o programa instituído. Além de chamar a atenção e passar a ser referência nessa questão da formação, que é importante para a comunidade médica, para o município, para a gente também, como usuário, né, do hospital, você também está sempre primando pela reposição, né, da mão de obra, vamos dizer assim, do capital humano também que você tem ali no hospital, que é uma instituição, mas uma instituição que depende de gente, depende de pessoas, de profissionais capacitados, e a gente sabe que aqui na nossa região, pegando a parte industrial, comercial, de serviços, a importância de ter gente preparada. E muitas empresas acabam tendo que fazer isso também na sua própria empresa, ter lá uma universidade corporativa ou um sistema de formação interna para que tenha um repositório de profissionais. Isso é uma vantagem também para o hospital, com certeza. Sim, não só para o hospital, mas para a cidade, né? Nós tivemos experiências, por exemplo, de pessoas que concluíram o programa de residência médica e voltaram para os seus estados, eram de fora, do Mato Grosso, vieram fazer, ficaram 2 anos aqui conosco e voltaram para a sua cidade por o gosto que tinham pelo seu local de infância e assim, e família e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos profissionais que concluíram residência médica, hoje trabalham dentro do hospital, e temos profissionais que concluíram a residência que estão hoje trabalhando no sistema público, dentro do município. Então, houve a formação desses profissionais e eles hoje prestam serviço à comunidade local. Então, há o benefício de retorno à comunidade local, né? É muito importante essa nossa conversa aqui, quando a gente está levantando todos esses pontos positivos aí da gente ter o nosso hospital sendo referência nesse sentido, porque muitas vezes as pessoas acabam olhando um outro lado. E às vezes a gente ouve reclamações do tipo, no hospital a gente é atendido por estagiário, a gente está sendo... Então, é importante também colocar isso, doutorinha, como é que é a preocupação e o acompanhamento desses profissionais? O importante é as pessoas terem ciência que toda atividade de ensino, seja por parte de acadêmicos de medicina que vêm fazer o seu 6º ano, o seu estágio aqui no Hospital ASE, seja o processo de assistência dos residentes, sempre está vinculado à supervisão. Então, tudo que é feito dentro do hospital é feito sob uma supervisão de um médico preceptor responsável. Então, os acadêmicos têm uma autonomia restrita por serem acadêmicos, mas eles vão exercer atividades básicas de atendimento, de conversar com o paciente, examinar o paciente, mas as decisões tomadas vão ser vinculadas a alguém responsável por eles, os preceptores. Os residentes, por serem médicos, já têm uma formação um pouco mais além, têm mais autonomia, vão poder tomar decisões maiores e eles vão desenvolvendo essa autonomia, até porque nós esperamos que no último dia de residência eles estejam prontos para no dia seguinte estarem sendo plenamente capacitados para deixar de ser residente e estou assistindo da melhor maneira possível, sem ninguém na minha retaguarda. Mas mesmo, então, entendendo que o residente, quando está exercendo o seu papel dentro do hospital, tudo acontece debaixo de uma supervisão. Então, os casos, os pacientes a serem discutidos são trazidos para os preceptores, é discutido com os preceptores e as condutas são tomadas mediante orientação desses médicos que têm uma capacitação, uma especialização e uma formação já mais avançada para trazer a devida orientação. Então, aquele conceito de que estou sendo atendido por um estudante ou por alguém que está aprendendo comigo, ela, em tese, ela é falsa. Ela acontece, mas, no fundo, há todo um sistema organizado para que o paciente tenha
o devido cuidado debaixo de uma estrutura hierárquica de que conduz a melhor assistência a esse paciente. E lembrar também, Odair, que esse acadêmico, como disse o doutor Ian, ele já está no último ano de formação teórica e ele está finalizando a prática para ser o médico da porta de amanhã. Então essa é a preocupação da gente. A gente tenta deixar bons preceptores para que passem essa questão prática, que é a última fase deles, para eles receberem o CRM e estar atendendo na atenção primária, na própria porta do ASE ou hospitais da região, porque eles vão sair depois dessa fase de estágio em campo, é a última fase para eles fazerem a prova final e tirar o CRM. Então nós se preocupamos principalmente porque o hospital busca algumas habilitações de alta complexidade e a gente precisa ter manutenção dessas vagas, como você mesmo falou. Né? Então precisamos treinar esse pessoal bem. Como eu falei, temos bons médicos, graças a Deus temos no hospital bons médicos que fazem a preceptoria desse pessoal e a supervisão do atendimento. E para a gente fechar a nossa conversa aqui, Robson e doutor Ian, esse processo todo de formação certamente tem uma participação agora em quem banca isso, né? Tem uma participação do próprio estudante que deve bancar alguma coisa disso, mas em termos de benefício de estrutura, de apoio governamental, o que essa estrutura facilita e que tipo de apoio o hospital recebe por ser um hospital de formação, ele recebe também de entidades governamentais? Falar de estágio de acadêmico de medicina, todos são custeados pelas universidades. As universidades fazem convênios com o hospital para custear esse período que esse estudante fica ali, né, para pagar médico, preceptor, a roupa que eles usam, a comida que eles comem. Então, isso há um convênio. Quando se fala em residência médica, todas elas são custeadas pelo Ministério da Educação. Né? Toda a residência, todo ano existe um edital que a gente lança, tem uma empresa especializada que só trabalha com a questão de editais de residência médica. E, como diz o doutor Ian, isso é aberto para o Brasil inteiro. A gente recebe, agora na última prova que teve de residência de ortopedia e cirurgia geral, nós tivemos 60 inscritos. Né? Vieram de diversas partes do país. Mas aí nessas especialidades em que se recebe a residência, ou médicos que vão fazer a residência, o hospital precisa estar estruturado. Então, nesse sentido, esse apoio do Ministério da Saúde também vem apoio para a estrutura do hospital. E esse é um legado que fica para o hospital posteriormente também. E o hospital acaba se utilizando dessa estrutura de formação também para aprendizado e para atendimento também? Como diz o doutor, as complexidades, a gente, para poder dar esse retorno aos estudantes, é benefício integralmente do usuário. Porque para nós ampliarmos a estrutura de serviço, a gente tem que investir em tecnologia, tem que investir em estrutura física e tem que investir em capacidade humana. Né? Isso a gente faz pelo próprio hospital, pelo crescimento próprio do hospital. A residência se beneficia desse crescimento e, de contrapartida, o hospital e a comunidade se beneficiam com bons profissionais formados, ficando na casa, devolvendo saúde à população. Muito bem, olha, muito importante essa nossa conversa aqui. Quero agradecer a participação do Dr. Ian, também do Robson, trazendo essas informações a respeito do nosso Hospital ASE, mas de um ponto de vista diferente. Um ponto de vista não só da prestação do serviço de saúde para a nossa comunidade, tão importante, tem sido tão importante toda essa evolução do hospital, mas agora também do ponto de vista de ser um hospital de referência na questão da formação e todos os benefícios que isso traz consigo. Muito importante a nossa conversa mesmo. Doutor Ian, muito obrigado. Obrigado, só queria destacar também que dentro desse todo um processo de formação, né, de ideias que foram surgindo com a reformação da residência clínica médica, com as outras residências que vieram, e esse é um constante na história do hospital. Nós já estamos galgando novas vagas para a clínica médica, para ampliar o número de vagas que a gente tem hoje, quem sabe novas áreas a serem utilizadas para formar em outras áreas que não as já citadas, podem ser agregadas ao hospital também. Então a meta é continuamente ir aumentando esse corpo de formação dentro do hospital. Isso deixa a gente bem feliz, porque a gente vê o resultado positivo que isso está trazendo para o hospital e para a própria cidade, né? Um abraço, obrigado pela participação. Obrigado a todos, hein? Robson, um abraço, obrigado pela sua participação aqui.
Obrigado, Odair, obrigado aos ouvintes. Agradecer a comunidade também sempre por... A gente sabe que sempre tem dúvidas, sempre tem algumas queixas que acontecem. Isso vai ser... Eu sempre digo que eu nunca, na minha vida em sã consciência, eu vou dizer que não teremos mais problemas, né? A gente sabe que existe problema, a gente sabe que tem situações a serem corrigidas e a gente trabalha, como falei da última entrevista, diariamente para que elas sejam resolvidas. Agradecer a minha equipe ali do hospital, que queira ou não queira, são pessoas que vêm entrando no dia a dia e eles aceitaram bem e recebem muito bem esse pessoal que aí vem se especializar. Agradecer o Conselho Diretor, a senhora Dosete, a Prefeitura de Timbó também pela a porta da saúde ali, que sempre deixa esse campo de estágio que eles precisam fazer na atenção primária. Também deixar meu agradecimento. Obrigado. Tudo bem, essa foi a nossa entrevista, então, com o Robson, doutor Ian, aí do Hospital Oasi, com essa visão do nosso Hospital Oasi também como referência na parte de formação de profissionais e todos os benefícios que isso traz consigo. Foi uma entrevista muito bacana mesmo. 8 horas mais 31 minutos. Eu quero agradecer também o nosso